Bem-vindos ao Beijo Barbárie! Bom, hoje então eu vim falar com vocês de No Seu Pescoço, o livro da Chimamanda de 2009, que só foi traduzido aqui para português neste ano, em julho, pela Companhia das Letras. Seguinte, eu achei que eu nunca ia poder falar isso, mas esse livro de contos, ele é muito incrível, porque não teve nenhum conto que eu não gostei. É claro que eu gostei de uns contos mais e outros menos, mas de modo geral, o livro inteiro é muito gostoso de ler. Tratam de temáticas muito diferentes e eu acho que é o melhor livro para você começar a ler Chimamanda. O único livro que eu não li dela até agora é Hibisco Roxo, e o que eu percebi de No Seu Pescoço é o seguinte: ele vai introduzir muito do que a Chimamanda fala em outros livros. Vai introduzir muito do que ela fala em Americaná, do que ela fala em Meio Sol Amarelo, e existem alguns que falam de religião. Então eu acredito que também seja uma introdução a Hibisco Roxo. Eu acho que se você ler esse livro e gostar do que tem aqui, você sabe que você vai gostar dos livros da Chimamanda. Se você ler e gostar de uns contos, outros não, você já sabe pra onde ir, qual livro da Chimamanda ler, qual vai ser mais a sua cara. Bom, gente, eu dei uma fechadinha na janela porque a luz não tava ajudando em nada. Tava batendo só numa parte de mim e pra trás. Então espero que vocês não achem nenhum problema com essa diferença agora. Esse livro, então, da Chimamanda tem 12 contos, uns maiores e uns menores. Os primeiros, se eu não me engano, são os maiores. Primeiro conto, então, é o Sela 1. Eu achei bastante interessante como uma coisa que é muito presente em todas as obras da Chimamanda é esse ambiente universitário, ou como filha de universitários, ou como professora mesmo. Ela é filha de professores universitários, ela disse isso em algum dos TEDs dela, e nesse conto, então, ela conta a história a partir do ponto de vista da irmã mais nova de uma família que tem o seu irmão preso, e ele é preso por querer ficar na rua depois do toque de recolher, e ele acaba tendo uma mudança séria de comportamento, uma mudança séria no próprio caráter dele, a partir das experiências que ele vai ter nessa prisão. Sinceramente, esse primeiro conto é o conto mais fraquinho do livro, e aí depois vem então o conto Réplica, que é um conto que eu acho bem interessante, porque ele mostra um pouco da cultura africana por meio de objetos, por meio de máscaras e estátuas. Esse conto, então, conta a história de uma mulher que mora nos Estados Unidos e ela tem um marido que mora na Nigéria. Os dois são nigerianos. E ela descobre, então, que está sendo traída pelo marido, e o conto se baseia no processo de empoderamento que essa mulher vai ter. E eu até queria acrescentar uma coisa que eu vi aqui na 451, eu vou pegar para mostrar para vocês. Essa aqui, então, é a edição 5 da 451. A minha tá amassada porque aconteceu um acidente com a minha bolsa aí. E aí aqui, ó, tem uma matéria sobre a Chimamanda e especificamente sobre o No Seu Pescoço. E aqui nessa matéria, a autora, né, a Djaimila Pereira de Almeida, ela diz o seguinte: a Chimamanda nunca diz demais quando ela pode dizer de menos. Ela fala isso sobre outro conto, mas acho que se aplica também a este conto aqui, o Réplica, porque ela também não diz demais, ela diz de menos, e fica muito entendido ali o que aconteceu no conto. Aí temos o terceiro conto, Uma Experiência Privada, que é um dos que se encaixa na linha de contos que fala sobre religião, e vai contar a história então de uma muçulmana Haussá e uma Ibo cristã. E pra quem não sabe o que é Haussá e o que é Ibo, são duas tribos que aparecem muito no mundo literário da Chimamanda, e você vai se acostumando conforme você vai lendo, você consegue entender o que pertence a cada um. As duas, então, seriam tribos e religiões conflitantes, mas as duas se ajudam e se protegem de um ataque que está tendo na parte externa da casa onde elas estão se protegendo, de uma lojinha abandonada. E esse ataque foi exatamente uma briga entre um Haussá muçulmano e um Ibo cristão. O quarto conto, Fantasmas, ele vai ter um pouco da temática tratada em Meio Sol Amarelo. Fantasmas conta a história de um homem que reencontra um antigo colega depois de anos, e ele pensou que esse colega tinha morrido na guerra de Nigéria e Biafra, que é exatamente a guerra que é retratada em Meio Sol Amarelo. Os nigerianos têm o costume de, quando vem uma pessoa que eles acharam que tinha morrido, ou que eles acham que pode ser um fantasma, eles jogam areia para ver se a areia atravessa ou se bate na pessoa. E aí comenta bastante desse rito, desse costume,
porque os dois que se encontram ali são professores universitários, então seria considerado ridículo se algum dos dois fizesse isso, mas um deles diz que tem muita vontade porque não acredita mesmo que o amigo está vivo. Em seguida tem um conto que chama Na Segunda-feira da Semana Passada, que foi um dos meus contos favoritos. Ele introduz, então, uma temática LGBT no livro, acho que não é nenhum spoiler falar isso. Ele acontece de uma forma bem inesperada. Você tá esperando que qualquer coisa aconteça nesse livro, menos que essa temática seja mostrada. Então a personagem principal é uma babá que vai trabalhar na casa de um homem, de uma mulher, para cuidar do filho deles. E ela vai acabar desenvolvendo ali um interesse romântico na mulher. Esse é um dos contos em que a Chimamanda também não diz demais. Ela diz de menos, um dos melhores fins de conto que eu já li. Eu achei incrível, sinceramente, eu achei muito incrível. O próximo conto do livro, então, é Jumping Monkey Hill, que é um conto que fala sobre um grupo de escritores que é chamado pra ir num hotel chamado Jumping Monkey Hill e fazer, tipo, uma competição de escrita. E aí cada um é de um país diferente, então tem um de Guiné, um da Gana, um da Nigéria e etc. E nesse conto vão ser discutidas questões de gênero, machismo, vai ser contado então sobre abusos que essas mulheres sofreram dos próprios organizadores do evento, como existe certa até cumplicidade de algumas mulheres com relação a atitudes machistas, sem que se perceba. A própria narradora vai concordar com uma coisa e depois ela vai abrir os olhos para ver o quanto é que ele estava errado. É muito bacana esse conto também. É um dos contos em que a narradora é mais ativa, na minha opinião, em que ela mais cresce, e ao mesmo tempo um conto em que ela abre a boca literalmente e fala para as pessoas o que tem que ser dito, sabe? E aí, pessoal, vem um conto que é o No Seu Pescoço, que é o que dá o nome ao livro. Esse conto ele é escrito em segunda pessoa, e a Chimamanda conta a história de um imigrante negro, né, na verdade, que seria um imigrante africano de modo geral, morando nos Estados Unidos, e várias dificuldades mais passadas por mulheres, então como o abuso, por exemplo, só que ela joga na sua cara e ela meio que, entre aspas, né, gente, ela te obriga a sentir uma empatia, porque ela diz assim, você foi para os Estados Unidos para conseguir uma vida melhor. Só que aí o seu tio, que te deu casa, comida e roupa lavada, porque você não tinha um puto na bolsa, esse cara ele vai te abusar, e aí você vai ter que sair de casa. E aí você vai ter que fazer tal coisa. E aí você vai ser maltratada todo dia por ser negro. E aí quando ela faz isso, ela joga na sua cara todas as coisas horríveis que estão acontecendo ali e que acontecem dia a dia. São coisas que acontecem diariamente na vida de milhões de pessoas. E aquele conto, você sai dele praticamente chorando. Eu acho que eu realmente só não chorei porque não teve um pouquinho mais de páginas. Se tivesse mais umas 3, 4 páginas, eu acho que eu tinha chorado. O conto seguinte é A Embaixada Americana, que conta a história da mulher de um jornalista que se rebelou contra o governo ditatorial na Nigéria. Eu não sei direito que governo é esse, se é um governo fictício ou se é um governo realmente existente, porque eu não conheço o suficiente da história da Nigéria, mas é muito bacana porque mostra o outro lado, sabe? A gente costuma falar, olha só que legal, esse jornalista disse, esse jornalista fez, olha só essa pessoa que tá cobrindo a guerra. E a gente não vê o lado da família desse jornalista. Pra mulher desse jornalista, ele é um covarde por ter feito isso, porque ele colocou em risco ela e o filho. Então a gente tem um outro lado desse heroísmo, digamos assim. Próximo conto, então, chama O Tremor. Esse conto também é religioso e ele aborda questões LGBTs, masculinas e relacionamentos abusivos. Esse conto aqui é muito legal de ler porque você percebe o egoísmo das pessoas, você percebe o quanto elas são cegas para certas coisas quando acontecem com elas, mas quando é com o outro ela consegue enxergar aquilo. É muito bacana esse conto, ele faz você refletir bastante sobre diversos aspectos, inclusive sobre a questão religiosa, sobre o encontrar-se religiosamente. O próximo conto, então, é Os Casamenteiros, que eu achei incrível porque ele fala sobre casamentos arranjados. Então ele mostra os primeiros dias de um casamento arranjado e a narradora repete, os casamenteiros não nos contam sobre isso, aquilo e aquilo. Eles contam que o nosso marido tem dinheiro, contam que o nosso marido mora nos Estados Unidos, contam que a gente vai ter filhos lindos, mas não contam o horror do sexo. Não contam que o nosso marido só vai ter dinheiro quando terminar a faculdade. Que morar nos Estados Unidos é comprar marcas baratas em vez das marcas que a gente conhece.
E aí ela vai mostrando como o casamento arranjado ele é vendido de um jeito, quando na prática é outra coisa. O penúltimo conto desse livro chama Amanhã é Tarde Demais, e ele conta a história de um casal de irmãos e um primo, e a morte de um desses irmãos, e tudo que envolve a briga entre os pais, a avó que estava metida no meio, o que aconteceu, o porquê essa criança morreu. Fala muito sobre designação de gênero para coisas infantis, fala muito sobre a supervalorização dos meninos na infância, principalmente nesse caso, o menino mais velho do filho mais velho, que é o homem que vai carregar o sobrenome. Então, esse conto aqui, ele mostra um pouco também do conflito cosmopolita e tribalista, né? A gente tem a avó e o pai das crianças principais ali, que são da tribo, e a mãe que mora nos Estados Unidos, que mora na Inglaterra, não me lembro agora, e que é mais cosmopolita. E aí o embate entre esses dois grupos. E o último conto, então, que é A Historiadora Obstinada, que fala sobre colonização e sobre desaculturação, e conta a história de uma mulher que tem um marido assassinado, e ela descobre então que homens brancos estão fazendo julgamentos em tribos próximas, e ela decide que o filho dela tem que saber falar inglês para que ele vença num julgamento futuro. E aí a gente vai ter então o filho dela crescendo e se afastando dos costumes tribais, enquanto ela sofre por isso, porque tudo que ela queria é que ele não fosse indefeso. E aí ela acaba afastando o filho dela, que ele acaba até repudiando alguns dos costumes que ela mesma tem. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Super indico mesmo esse livro para quem nunca leu Chimamanda, é um ótimo jeito de começar. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se você curtiu, se inscreve no canal para receber mais conteúdo e dá uma chancezinha para esses vídeos daqui. Um beijo e até a próxima!